Imagine só. Você descobre que aqueles vizinhos exemplares que todos admiravam, como a família perfeita, escondiam um segredo tão monstruoso que poderia abalar até mesmo sua fé na humanidade. Já parou para pensar no que realmente acontece por trás das portas fechadas daquelas casas comuns que você passa todos os dias sem dar importância? Em 1978, enquanto o país se preparava para as Olimpíadas de Moscou, um pequeno subúrbio de Leningrado se tornou palco de uma história tão perturbadora que décadas depois ainda faz estremecer até os investigadores mais experientes. Era em Toksovo, uma vila tranquila cercada por florestas de pinheiros e lagos cristalinos ao norte de Leningrado, onde a família Smirnov brilhava como símbolo de virtude soviética. Anatoly Petrovich Smirnov, engenheiro de 53 anos, trabalhava em uma respeitada empresa de defesa e era figura influente no comitê local do partido. Sua esposa, Valentina Nikolaevna, 48 anos, lecionava literatura na escola da região e liderava o Conselho de Pais. Após 11 anos de casamento sem filhos, o casal começou a acolher crianças em 1967, primeiro 3, depois mais, até que em 1978 já eram 12. Os vizinhos e colegas os admiravam pelo suposto altruísmo. Em uma época em que o Estado incentivava a adoção, sua casa era vista como modelo de felicidade familiar e moral comunista. 2 vezes por ano, Valentina organizava apresentações caseiras onde as crianças cantavam hinos patrióticos e recitavam poemas de autores soviéticos. Anatoly, por sua vez, discursava em reuniões partidárias sobre a importância de famílias fortes para a construção do futuro comunista. Eles eram o nosso exemplo, lembra Nina Sergeyevna Voronina, então diretora da creche local. Valentina chegava às reuniões de pais impecável com anotações e sugestões. As crianças eram educadas bem, vestidas e excelentes alunos. Nós, professores, sempre dizíamos, tomara que todos os pais fossem tão dedicados quanto os Smirnov. A família vivia em uma espaçosa casa de 2 andares, herdada de um cirurgião renomado de Leningrado, pai de Anatoly. Localizada na periferia da vila, a propriedade era cercada por um muro alto e uma densa sebes de arbustos. Nos fundos, um vasto terreno com horta, estufas e um pequeno pomar completavam a imagem de um lar ideal para uma grande família. Mas a fachada perfeita escondeva algo sinistro. Tudo começou com um detalhe aparentemente insignificante na noite de 23 de setembro de 1978. Marina Kovalova, aluna do 8º ano, passava pela casa dos Smirnov por volta das 21 horas quando notou uma luz estranha vindo das janelas do porão. Um brilho avermelhado e pulsante escapava pelas frestas próximas ao chão. Eu voltava da casa de uma amiga depois de estudar para uma prova de álgebra, relatou Marina mais tarde. Já estava escuro, e eu apressava o passo. Quando passei pela casa dos Smirnov, vi aquela luz esquisita, como se fosse um projetor ou algo do tipo. Parei por alguns segundos e ouvi um som monótono, como um canto ou uma recitação. Fiquei com medo e segui em frente. Esse episódio poderia ter sido esquecido não fosse pelo que aconteceu no dia seguinte. Em 24 de setembro, Igor Smirnov, de 12 anos, não apareceu na escola. Valentina justificou ao diretor que o menino estava com gripe. Nada de anormal, afinal. Uma epidemia já se espalhava pela região. Mas em 27 de setembro, outra criança sumiu, Svetlana, de 14 anos. Desta vez, foi Anatoly quem foi à escola explicar que a garota havia viajado urgentemente para Moscou para cuidar de uma prima doente. Ludmila Mikhailovna Krasnova, a diretora, achou a explicação estranha. Anatoly estava visivelmente nervoso. Falava rápido, evitava olhar nos meus olhos e quando pedi o endereço em Moscou para enviar material escolar, ele prometeu me passar. Depois, mas nunca o fez, contou mais tarde. Até 1º de outubro, dos 12 filhos dos Smirnov, apenas 5 dos mais velhos ainda frequentavam a escola. Os demais, segundo os pais, estavam doentes ou fora da cidade. A situação começou a levantar suspeitas em Zinaida Alexeyevna Timofeeva, enfermeira escolar, que ofereceu fazer uma visita domiciliar para examinar as crianças. Era meu dever como enfermeira verificar o estado deles, declarou Zinaida. Mas Valentina recusou terminantemente, dizendo que não queria me expor ao risco de contágio. Garantiu que um pediatra do distrito já os havia examinado, mas quando pedi o nome do médico para confirmar, ela disse não se lembrar. Aquilo me pareceu
Muito estranho, e eu compartilhei minhas dúvidas com a diretora. Ludmila decidiu não agir imediatamente, mas, por precaução, solicitou ao Departamento Regional de Educação que verificasse a documentação das crianças. Esse pedido rotineiro foi a faísca que desencadeou uma série de revelações aterrorizantes. Em 3 de outubro, o inspetor Sergei Ivanovich Bukharov chegou à escola com uma notícia chocante: não havia nenhum registro de adoção dos Smirnov. Pior, nenhum dos 12 filhos tinha certidão de nascimento. Revisei todos os documentos que deveriam existir, afirmou Bukharov em depoimento. Havia cópias nos arquivos escolares, mas, ao checar com o cartório local, descobrimos que os originais simplesmente não existiam. Soube na hora que estávamos diante de algo muito grave e acionei a polícia. No dia seguinte, o oficial Nikolai Dmitrievich Kuznetsov, da delegacia local, foi até a casa dos Smirnov para uma inspeção. Anatoly não estava. Valentina disse que ele viajava a trabalho em Leningrado. Ela parecia cansada, mas mantinha a compostura. Mostrou ao policial 3 crianças: Helena, 16 anos, Alexander, 15, e Natália, 14. Todos se comportavam de maneira reservada, respondendo com monossílabos e evitando contato visual. Quando Kuznetsov perguntou pelos demais, Valentina repetiu a história de doenças e viagens. Sobre os documentos, alegou que o marido guardava tudo, trancado em seu escritório. O policial pediu permissão para revistar a casa, mas Valentina recusou, argumentando que seria necessário um mandato. Ela foi educada, porém firme, lembra Kuznetsov. E assim, sem saber, ele estava à beira de desvendar um dos crimes mais perturbadores da história soviética. Kuznetsov lembra-se de cada detalhe daquele encontro perturbador. Valentina serviu chá com mãos trêmulas, exibiu cadernetas escolares impecáveis e discorreu sobre as dificuldades heroicas de criar uma família tão numerosa. Mas sempre que a conversa ameaçava tocar em documentos concretos ou na localização dos outros filhos, ela desviava com uma habilidade quase profissional, ora com um suspiro dramático sobre as responsabilidades maternas, ora com uma mudança abrupta de assunto para os méritos acadêmicos das crianças. Kuznetsov sentia a pele arrepiar-se. Algo ali apodrecia por trás da fachada de normalidade, mas sem provas tangíveis. Suas mãos estavam atadas. O relatório que redigiu naquela noite, com letras apertadas e sublinhados nervosos, chegou à mesa do capitão Pavlov ainda quente da máquina de escrever. Pavlov, veterano de rosto marcado por cicatrizes de guerras que ninguém mais lembrava, leu as linhas 1, 2 vezes. Depois, com um gesto que não admitia réplicas, determinou vigilância discreta em um pedido urgente ao MVD regional por qualquer informação sobre Anatoly Petrovich Smirnov. Qualquer coisa, sublinhou com a caneta. Por 3 noites seguidas, 2 agentes à paisana, o sargento Morozov, de olhos afiados como lâminas, e a jovem tenente Kovalenko, especialista em observar o que os outros ignoravam, alternaram-se em turnos de 12 horas diante da casa dos Smirnov. Seus relatórios, entregues em envelopes selados, pintavam um quadro cada vez mais sinistro. Primeiro, a ausência absoluta. Nenhuma criança doente apareceu nas janelas. Nenhum riso ecoou pelo quintal. A casa respirava como um organismo adormecido. Com exceção de um detalhe, às 23 horas em ponto, uma luz vermelha e fraca pulsava nas frestas do porão, como se algo lá embaixo resistisse à escuridão. Segundo, a volta de Anatoly. Segundo registros oficiais, ele estava de atestado médico desde o dia 3 de outubro, mas às 19h30 do dia 5, um Ford preto, não o carro da família, parou em frente à casa e dele desceu Smirnov com uma maleta de couro que parecia pesada demais para documentos de trabalho. O golpe final veio na manhã do dia 7, quando a resposta do MVD regional chegou por teleimpressora. Pavlov leu as linhas e sentiu o estômago revirar. Nenhum registro de adoção. Pior, em 1956, Anatoly Petrovich havia sido detido sob suspeita de vínculos com uma seita religiosa que praticava rituais não ortodoxos. O caso foi arquivado por falta de provas, mas os depoimentos dos investigadores da época falavam em sangue de animais, símbolos invertidos e crianças com marcas no corpo. Pavlov não precisou de mais nada. Às 17h58, o mandato de busca e apreensão foi emitido. Às 18h03, ele já estava no banco traseiro de um Gaz 24 com 4 homens armados. A procuradora Olga Lebedeva, uma mulher de voz gelada e olhares que perfuravam
Mentiras. Quando chegaram, Anatoly os aguardava no alpendre imóvel como uma estátua de cera. Vestia um casaco preto despite o clima ameno de outubro, e suas mãos, cruzadas às costas, pareciam esconder algo. Ou segurar, pensou Pavlov. Ao mostrar o mandato, Smirnov apenas assentiu, com um sorriso tão leve que poderia ser confundido com um espasmo muscular. Eu esperava vocês antes, disse, e a frase pairou no ar como um presságio. Valentina, em contraste, desabou. Agarrando-se ao batente da porta, suplicou que não assustassem as crianças, repetindo como um mantra: eles são felizes, juro. Nós os amamos. Seu rosto, antes pálido, ganhava manchas vermelhas de pânico. O primeiro andar não revelou nada além de um teatro cuidadosamente encenado. A sala de estar, com seus sofás de veludo desbotado, cheirava a cera e mentira. Escritório de Anatoly abrigava um cofre trancado, que ele recusou-se a abrir, alegando segredos de Estado, uma desculpa tão absurda que soou como confissão. Os quartos das crianças no segundo andar eram cápsulas de perfeição asséptica, camas feitas com precisão militar, armários cheios de roupas com etiquetas intactas, mesas de cabeceira vazias, como quartos de hotel para fantasmas, anotaria mais tarde Morozov em seu caderno. Não havia fotos, brinquedos quebrados, cadernos rabiscados, nada que provasse que ali viviam crianças de verdade. Apenas 3 delas foram encontradas: Helena, Alexander e Natália, os mesmos que Kuznetsov vira dias antes. Lebedeva os interrogou em uma sala separada. As crianças respondiam em uníssono, como marionetes com cordas puxadas pela mesma mão. Nossos irmãos estão com parentes. Não sabemos onde. Papai cuida de tudo. Seus olhos, porém, traíam o script. Eles evitavam se olhar, e a cada 5 minutos, como se movidos por um relógio interno, lançavam um olhar furtivo para o ponteiro dos segundos do relógio de parede. Eles estão esperando, percebeu Lebedeva com um calafrio. Mas esperando o quê? Foi quando Pavlov decidiu descer ao porão. Anatoly, até então um espectro de calma, finalmente reagiu. Impossível, disse, bloqueando a passagem com o corpo. Águas subterrâneas. O piso pode ceder. Mas o mandato não deixava brechas e quando 2 agentes o imobilizaram, ele não resistiu, apenas murmurou algo sobre interromper o ciclo enquanto a chave girava na fechadura. O cheiro os atingiu primeiro, uma mistura de álcool barato, mofo e algo metálico, como se o ar estivesse envenenado. A luz piscou, revelando um cenário que faria até os mais endurecidos agentes recuarem. O porão não era um depósito, era um laboratório. No centro, uma mesa de pedra manchada de escuro, cercada por instrumentos que pareciam saídos de um museu de horrores médicos do século XIX, serras com cabos de osso, agulhas curvas, frascos de vidro cheios de líquidos turvos. Nas paredes, diagramas traçados à mão exibiam símbolos que faziam os olhos doerem, círculos entrelaçados, linhas que se cruzavam em ângulos impossíveis. Mas foram as gaiolas que congelaram o sangue de Pavlov. 6 jaulas de metal, 3 ocupadas. Dentro, corpos pequenos, tão imóveis que por um segundo ele pensou estarem mortos. Até que Dmitri, de 10 anos, piscou. Seus olhos, 2 buracos negros em um rosto de cera, e fixaram-se no teto, como se olhassem através dele. Igor, 12 anos, tinha os lábios rachados e as unhas roídas até a carne. Olga, a mais nova, tremia em posição fetal, com marcas de agulhas cobrindo seus braços como um mapa de dor. Eles estão aqui, sussurrou Lebedeva, a voz quebrando pela primeira vez em sua carreira. Eles sempre estiveram. Anatoly então moveu-se, com uma velocidade que não condizia com sua idade. Arremessou-se contra a mesa central e agarrou algo, uma lâmina curva com cabo, esculpido em forma de serpente. Vocês não entendem, gritou-o enquanto Morozov imobilizava contra o chão. Eles não são crianças. São, a frase morreu em sua garganta, sufocada pelo joelho de um agente, mas o eco dela ressoaria nos pesadelos de todos ali presentes por décadas. Porque no fundo, eles já sabiam. Aquilo não era uma família. Era algo muito, muito pior. Eles não eram crianças. Eles eram os escolhidos, preparados para uma obra que transcendia qualquer compreensão humana. E agora, com a invasão brutal daqueles homens de uniforme, tudo estava desmoronando. Valentina Nikolaevna, que o seguia em silêncio desde o início, observou a cena com uma calma perturbadora. Seu rosto, normalmente severo, não traía emoção, até que seus olhos se fixaram no marido imobilizado no chão. Então, com uma voz tão serena
que gelou o sangue de todos, ela murmurou. Anatoly, eles ainda não encontraram os outros. Ainda não está tudo perdido. Essas palavras, pronunciadas com uma certeza quase profética, fincaram-se como agulhas na mente do capitão Pavlov. Algo em seu tom, uma mistura de resignação e esperança macabra, fez com que ele, sem hesitar, ordenasse a continuação das buscas. E foi então que no fundo do porão, atrás de uma porta camuflada com uma maestria que desafiava a lógica, eles descobriram aquilo. Um cômodo pequeno, banhado por uma luz vermelha e doentia como se as lâmpadas tivessem sido mergulhadas em sangue. No centro, um aparato arcaico semelhante a um projetor antigo, mas distorcido por modificações grotescas, apontava para uma parede branca. Sobre ela, imagens tremeluziam em um ritmo hipnótico, diagramas impossíveis, símbolos que pareciam se contorcer sob o olhar, textos em uma língua que nenhum dos presentes jamais vira. E nos cantos, imóveis como estátuas de cera, 3 figuras sentadas em posição de lótus. Svetlana, 14 anos. Mikhail, 13. Ana, 9. Seus olhos estavam fechados. Seus lábios moviam-se em uníssono, murmurando palavras em uma língua gutural, que soava como um eco de algo muito mais antigo do que a humanidade. Não reagiram à entrada dos homens. Não pestanejaram quando mãos brutais os agarraram pelos braços. Não acordaram quando foram sacudidos com violência. Era como se seus corpos fossem apenas casulos vazios, habitados por algo que já não pertencia a este mundo. Eles estavam em transe, lembraria depois a enfermeira Olga Lebedeva, a voz ainda trêmula décadas mais tarde. Seus corpos balançavam no mesmo ritmo, como se fossem um só. Quando tentamos levá-los, começaram a gritar, mas não era russo. Não era nada que já tivéssemos ouvido. 9 crianças. 9 dos 12, porque os outros 3, os gêmeos de 7 anos, Petróleo e Pavel, e a pequena Maria de apenas 6, haviam desaparecido. E quando Anatoly Petrovich foi arrastado para a luz crua dos holofotes, seu sorriso não era de derrota, mas de uma satisfação doentia. Vocês chegaram tarde, repetia, enquanto os algemavam. Eles já passaram pela primeira iniciação. As crianças foram levadas à força para Toksovskaya, onde médicos, ao examiná-las, encontraram horrores que desafiavam a ciência. Agulhas, substâncias desconhecidas, cérebros alterados. E nos porões da casa dos Smirnov, entre frascos de líquidos negros e densa documentação oculta, a verdade começou a se revelar. Anatoly Petrovich não era um louco. Era algo muito pior, um crente. Seus diários, escritos desde 1967 em uma mistura de russo e uma língua distorcida, descreviam em detalhes o que ele chamava de o caminho do retorno, uma doutrina antiga transmitida por mestres cujos nomes ele jamais revelava, que prometia abrir as portas da percepção através de rituais e substâncias capazes de reconfigurar a mente infantil. Não se tratava de educação, não se tratava de ciência, tratava-se de preparação. O terceiro sujeito mostra resultados excepcionais, a notar em maio de 1974. Após 16 procedimentos, ele começou a vê-los. Hoje descreveu o primeiro viajor com uma precisão idêntica às palavras do mestre. Sua fala ainda é confusa, mas nos momentos de clareza ele fala a língua dos antigos sem nenhum sotaque. Continuamos a preparação. Em fevereiro de 1976, a escrita ficará mais urgente, quase febril. Os gêmeos estão prontos para a transição. Seus cérebros foram completamente reestruturados para receber a consciência. A cerimônia está marcada para o próximo equinócio. Valentina teme que chamemos atenção, mas a recompensa justifica o risco. Quando o primeiro viajor encarnar no corpo preparado, nenhuma autoridade terrestre poderá nos deter. A última entrada, datada de 3 de outubro de 1978, 4 dias antes de sua prisão, era um presságio. Tudo segue conforme o plano. Maria começou a falar a língua dos antigos sem necessidade dos preparados. Os gêmeos estão prontos para a cerimônia da passagem. Hoje os levarei ao local. Valentina ficará com os outros. Ela teme que a escola tenha suspeitado, mas tenho certeza de que ainda temos tempo. Mais uma lua cheia, e a grande obra estará completa. O local. Ninguém jamais descobriu o que era, nem onde ficava. Apesar das buscas massivas, propriedades registradas, conhecidos interrogados. Cada centímetro de terra revolvido, Petróleo, Pavel e Maria haviam se esvaído como fumaça. E quando Anatoly Petrovich foi levado para os interrogatórios no
Leningradskoye Oblastoye Upravlenie Militsy. Seu comportamento só fez aprofundar o mistério. Ele não demonstrava medo, não demonstrava remorso. Apenas sorria, como se ouvisse algo que ninguém mais conseguia perceber. Vocês procuram no lugar errado, disse a um investigador certa vez com uma calma que arrepiava a espinha. Eles já não estão aqui. Estão onde o tempo flui de outra maneira. Valentina Nikolaevna, em contraste, mantinha uma frieza calculada. Admitiu que nenhuma daquelas crianças havia sido adotada legalmente. Todas as 12 almas entregues por outros seguidores da mesma seita espalhados pela União Soviética haviam sido selecionadas. Novoibirsk, Sverdlovsk, Alma-Ata, Riga, crianças especiais desde o nascimento, como ela mesma repetia com uma convicção que gelava o ar. Anatólia as chamava de vasos puros. Elas foram preparadas desde o primeiro dia. Algumas nunca haviam provado comida comum, apenas misturas especiais, preparadas pelo próprio Anatoly, que afirmava que alimentos normais contaminavam a percepção. A educação que recebiam não seguia nenhum currículo soviético. Era uma doutrinação, um condicionamento para algo que ia além da lógica, além da razão. Ele dizia que a escola tradicional era uma prisão para a mente, confessou Valentina, os dedos trêmulos brincando com a borda da mesa, que precisávamos libertá-los das correntes do materialismo. E quando perguntaram sobre os 3 desaparecidos, seu rosto se desfez. Não sei. Uma mentira. Ou uma verdade tão horrenda que nem ela conseguia encará-la. Ele levou-os para o mar, sussurrou finalmente. Para a cerimônia final. Nunca me disse onde. Só que era um lugar onde certas linhas se cruzavam. Linhas de força. Ele me mostrou um mapa uma vez, mas não havia nomes. Só formas, geometrias. Os exames médicos confirmaram o que os diários já insinuavam. Aquelas crianças não eram mais humanas no sentido que se conhecia. 9 corpos, todos marcados por injeções repetidas. Sangue contaminado por compostos químicos que nem a farmacologia soviética conseguia identificar. 4 deles apresentavam alterações cerebrais que deixaram até os neurocirurgiões mais experientes em estado de choque. Nunca vimos nada parecido, escreveu o professor Igor Semyonovich Bronstein em um relatório que seria classificado como ultrassecreto. As ressonâncias magnéticas mostram atividade anormal nas áreas visuais do cérebro, como se estivessem sintonizadas em uma frequência diferente. E então havia Svetlana. Sua temporal lobe, a região associada a experiências místicas e visões, era hiperdesenvolvida como se tivesse sido expandida artificialmente. O hipotálamo de todos eles apresentava padrões de estimulação prolongada como se algo ou alguém os tivesse reprogramado por anos. Mas o pior não eram as anomalias físicas. Era o que acontecia quando eles acordavam. Os receios dos investigadores se confirmaram de maneira ainda mais perturbadora do que imaginavam. As crianças mal conseguiam articular palavras em russo, preferindo se comunicar entre si em um dialeto estranho, uma língua que desafiou até os linguistas mais experientes. Não havia traços de empatia em seus olhares, nem laços emocionais com qualquer ser humano. Tentar separá-las provocava crises de pânico violento, como se a simples ideia de isolamento fosse uma ameaça à sua própria existência. Eles nunca conheceram uma vida normal, anotou a psicóloga infantil Marina Dmitrievna Sokolova, em seu relatório. Para eles, a realidade está dividida entre aqui e lá é muito mais real, muito mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Eles falavam de entidades que chamavam de Straniki os estrangeiros, ou Drevni os antigos, como se fossem seres de carne e osso presentes em suas memórias com uma clareza aterrorizante. Pelos relatos, os rituais aos quais eram submetidos tinham um único propósito: preparar seus corpos e mentes para receber essas entidades, uma espécie de possessão planejada, meticulosa. Mas foi Helena, a mais velha do grupo, quem revelou os detalhes mais sombrios. Meu pai dizia que éramos os escolhidos, contou ela à psicóloga com uma calma que gelava o sangue. Que nossos cérebros foram moldados desde a infância para abrigar os estrangeiros. Eles vêm de além da fronteira do mundo visível, de um lugar que ele chamava de vestíbulo. Não podem entrar sozinhos. Precisam de condutores, pessoas com uma estrutura cerebral especial. Um cérebro humano comum é fraco demais para conter a consciência deles. Mas se você estimula certas áreas desde cedo e elimina as impurezas da vida normal, cria o recipiente perfeito. Quando questionada se acreditava na existência daqueles seres, Helena ficou em
Silêncio por longo tempo. Depois sussurrou, eu os vi. Todos nós vimos. Eles se mostravam durante os rituais, quando o pai acendia a luz vermelha e nos dava o remédio especial. Não são nada que você possa imaginar, feitos de cor e som ao mesmo tempo. Dobram o espaço, torcem o tempo, prometeram conhecimentos, forças que os humanos não podem ter. E então a revelação mais aterradora, quando todos os 12 de nós os recebermos. Seremos uma nova forma de vida, a próxima etapa da evolução. Sobre as 3 crianças desaparecidas Petya, Pasha e Masha, Helena foi evasiva. Eles eram os mais talentosos. Viam os estrangeiros mesmo sem a luz, sem um remédio. Meu pai disse que estavam prontos para a cerimônia final. Levou-os para um lugar, onde a fronteira entre os mundos é mais fina. Um lugar ligado à água e a pedras antigas. O que veio depois só aprofundou o pesadelo. Anatoly Petrovich Smirnov não existia. O verdadeiro Smirnov, filho de um cirurgião de Leningrado, morreu na guerra em 1943. O homem que usurpou sua identidade era, na verdade, Igor Konstantinovich Beliaev, nascido em Ribinsk, preso em 1956 por liderar uma seita religiosa e conduzir experimentos médicos ilegais. Ele escapou durante uma transferência e sumiu, até ser encontrado em Toksovo, décadas depois, sob uma máscara de respeitabilidade. Sua esposa Valentina Nikolaevna era na verdade Nadeza Viktorovna Beliaeva, enfermeira demitida de um hospital psiquiátrico em 1955 por submeter pacientes a procedimentos não autorizados. Eles forjaram documentos, roubaram identidades e, com conhecimento em farmacologia e neurociência, começaram a esculpir suas cobaias humanas. Mas de onde vieram aquelas crianças? Valentina alegou que eram trazidas por outros seguidores da seita, uma história que desmoronou sob investigação. Não havia registros de uma organização. Não havia rastros. A teoria mais plausível, segundo o investigador sênior Sergei Pavlovich Nikitin, da Procuradoria de Leningrado, era o sequestro. Crianças de orfanatos, filhos de famílias destruídas, menores abandonados, escolhidos justamente por serem invisíveis. Ninguém os procuraria. Mas não havia provas. Nenhum dos 12 constava em listas de desaparecidos. Algumas poderiam ter sido doadas por dinheiro, por fanatismo, por medo. Mistério persistia até que na madrugada de 21 de outubro de 1970, o caso tomou um rumo ainda mais sinistro. Às 3 horas, o alarme de incêndio da clínica de Toksovo disparou. Enquanto a equipe médica corria para verificar as chamas que não existiam, as 9 crianças restantes saíram de suas enfermarias em perfeita sincronia, como marionetes puxadas por um mesmo fio. O guarda Fyodor Ivanovich Kratsov, ex-militar e lutador, tentou bloqueá-las. Eles se moveram como um só, relatou depois, ainda tremendo. Helena, Sasha e Natasha me atacaram ao mesmo tempo de 3 ângulos diferentes. Era como enfrentar uma máquina. E os olhos deles brilhavam no escuro como os de um animal. As crianças fugiram para a floresta. Cães farejadores foram soltos, mas recuaram, uivando como se o cheiro daquelas criaturas fosse algo além do natural. O rastro se perdeu. O caso agora chamava a atenção do KGB. De Moscou chegou o coronel Viktor Andreevich Saveliev, especialista em cultos não convencionais. Seus métodos de interrogatório com Beliaev nunca foram oficialmente registrados. Mas depois deles, o homem falou, embora suas palavras fossem tão crípticas quanto sempre. Vocês chegaram tarde, disse a Saveliev, com um sorriso que não alcançava os olhos. A cerimônia já foi completada. Os 3 primeiros já receberam os estrangeiros. Os outros 9 já estão a caminho, guiados pelo chamado. Em breve, os 12 se reunirão, o círculo se fechará e os portais se abrirão. Eles entrarão em nosso mundo. Quando questionado sobre o local exato, Beliaev foi surpreendentemente preciso. Onde as pedras antigas observam a água. Onde as linhas de força se cruzam. Onde nossos ancestrais realizavam seus rituais muito antes que o cristianismo chegasse à Ilha dos 13 Carvalhos. Essa informação permitiu que a investigação reduzisse drasticamente o campo de busca. Na União Soviética, poucos lugares correspondiam a essa descrição. Santuários pagãos antigos à beira d'água, marcados por menires ou outras estruturas de pedra. Um deles, no entanto, chamou atenção imediata: a Ilha Konevets no lago Ladoga. Lá, de fato, crescia um bosque de carvalhos centenários e os vestígios de um templo pagão ainda resistiam ao tempo.
Em 25 de outubro, um grupo de agentes do KGB e da milícia desembarcou na ilha. Durante a operação, encontraram sinais recentes de presença humana em uma caverna na costa norte, restos de uma fogueira, latas de comida vazias, fragmentos de corda. Nas paredes, os mesmos símbolos sinuosos que haviam sido descobertos no porão da casa dos Smirnov. Mas das crianças, nenhum rastro. A única pista significativa foi um pequeno caderno, provavelmente de Helena Smirnova, escrito no mesmo alfabeto cirílico modificado que Beliaev usava em seus diários. Texto foi parcialmente decifrado pelos especialistas do KGB. Uma das últimas anotações dizia: "Estamos quase lá. Hoje vimos luzes sobre a água, é o sinal. Os estrangeiros nos chamam." Masha diz que ouve suas vozes sem precisar se preparar. O pai estava certo. Tudo está acontecendo como planejado, mesmo sem ele. Amanhã partiremos para a cerimônia final. Os gêmeos já nos esperam. Eles não são mais os mesmos. Em seus olhos, vejo o brilho de outra mente. Isso me aterroriza e me fascina. A última entrada era datada de 23 de outubro. Partimos ao amanhecer. Masha diz que os estrangeiros estão impacientes com a demora. O tempo se esgota. O portal deve abrir na lua cheia ou teremos que esperar outro ciclo. Tenho medo, mas não há escolha. Devemos concluir o que nosso pai começou. A grande obra continua. A lua cheia chegaria em 27 de outubro. A investigação tinha apenas 2 dias para encontrar as crianças e impedir o que quer que estivessem prestes a fazer, embora ninguém soubesse ao certo o que isso significava. As buscas se expandiram por todo o lago Ladoga e suas margens. Helicópteros, barcos e equipes adicionais do KGB e da milícia foram mobilizados. Mas a vastidão do território e as condições climáticas adversas, as tempestades de final de outubro já começavam a assolar a região, tornavam a operação quase impossível. Em 26 de outubro, um relato de pescadores da aldeia de Dubina, na costa leste do lago, trouxe uma pista crucial. Eles haviam visto um grupo de crianças caminhando ao longo da praia em direção ao norte. Vestidas de forma inadequada para o frio, avançavam sem demonstrar incômodo com a chuva ou o vento cortante. A equipe de investigação partiu imediatamente para o local. Ao anoitecer, encontraram pegadas frescas em uma pequena baía 10 quilômetros ao norte de Dubina. Os rastros levavam até a água e desapareciam na linha da maré. Moradores locais contaram que a cerca de 2 quilômetros da costa havia uma pequena ilha rochosa conhecida como Pedra do Diabo. Segundo lendas antigas, era lá que antes do cristianismo realizavam-se rituais pagãos. Devido à tempestade que se aproximava, chegar à ilha de barco era impossível. Decidiu-se aguardar uma melhora no tempo e, se necessário, usar um helicóptero para um pouso de emergência. Mas próximo à meia-noite, a tempestade não apenas não arrefeceu, intensificou-se de maneira anômala. Sobre a Pedra do Diabo formou-se uma zona localizada de fenômenos meteorológicos extremos, ventos furiosos, descargas elétricas anômalas, semelhantes a raios globulares e um estranho brilho sobre as águas. O que ocorreu naquela noite no Lago Ladoga desafiava qualquer explicação racional, como registraria mais tarde o coronel Saveliev em seu relatório secreto. Meteorologistas afirmaram que tal concentração de fenômenos em um espaço tão reduzido violava todas as leis conhecidas da física. Testemunhas não descreveram apenas uma tempestade, mas algo parecido com um apocalipse em miniatura. Centrado na ilha, a água ao redor da Pedra do Diabo fervia. O ar brilhava em tons de vermelho e roxo, e sobre o local formou-se uma espiral de nuvens girando no sentido anti-horário, como um vórtice invertido. Apesar das condições extremas, às 2 horas da madrugada de 27 de outubro, foi dada a ordem para uma operação de resgate com o helicóptero Mi-8. A tripulação, 3 homens, e um esquadrão de 6 agentes do Spetsnaz KGB Vimpel deveriam pousar na ilha e localizar as crianças. O helicóptero decolou às 2h30. Inicialmente, os pilotos planejavam manter distância segura do epicentro da tempestade para avaliar a possibilidade de aproximação. Mas, segundo os sobreviventes, quando a aeronave estava a 1 quilômetro do local, todos os sistemas eletrônicos falharam de repente, e a máquina começou a ser puxada para o centro do distúrbio. Foi como se uma mão gigante nos agarrasse, relataria mais tarde o segundo piloto, capitão Mikhail Zotov. Os motores funcionavam a plena potência, mas o helicóptero era arrastado inexoravelmente em direção à ilha. O comandante tentou desviar, mas a
A aeronave não respondia. E então eles viram. No topo da Pedra do Diabo, entre as rochas, estavam as crianças, de mãos dadas, formando um círculo. No centro, algo que Zotto jamais conseguiria descrever com precisão, uma coluna de luz, mas uma luz negra. Se é que isso faz sentido. Uma escuridão tão intensa que ofuscava a noite ao redor. Às 2h45, a comunicação com o helicóptero foi interrompida. As últimas palavras, transmitidas pela tripulação foram: eles estão sozinhos lá. Há algo com eles. Meu Deus, o que é isso? Às 3h da madrugada, a tempestade cessou abruptamente. Todos os fenômenos atmosféricos desapareceram, como se nunca tivessem existido. Ao amanhecer, os barcos de resgate chegaram à ilha e encontraram os restos do helicóptero esmagado contra as rochas. Dos 9 homens a bordo, apenas 3 sobreviveram. O segundo piloto e 2 agentes do Spetsnaz, todos em estado de choque profundo, incapazes de articular o que haviam presenciado. Na Pedra do Diabo, nenhum vestígio das crianças. Nenhuma pegada, nenhum objeto pessoal. A única prova de que algo havia acontecido era um padrão queimado no topo da rocha, um círculo de 5 metros de diâmetro, com figuras geométricas inscritas, idênticas às encontradas nas paredes do porão dos Smirnov. Os peritos confirmaram, aquele desenho não poderia ter sido feito por meios convencionais. Não estava pintado nem esculpido, estava queimado no granito, a uma profundidade de 3 metros, como se a pedra tivesse derretido sob um calor extremado. E o mais perturbador, não havia sinais de explosivos ou substâncias inflamáveis. As análises indicavam que a fonte de calor não veio de fora, mas de dentro da própria rocha, como se algo tivesse deslumbrantes olhos negros que pareciam absorver a luz em vez de refleti-la. Ela falava com uma calma perturbadora, como se cada palavra fosse cuidadosamente pesada antes de ser pronunciada. Quando Sokolov mencionou o caso dos Smirnov, a mulher sorriu, um gesto que, segundo ele, não envolvia os músculos do rosto, mas sim algo mais profundo, como se sua própria sombra tivesse se movido por trás dos olhos. Foi então que ela sussurrou: "Você não entende. Nós não éramos crianças. Nós éramos as portas." As palavras ecoaram como uma sentença. Sokolov tentou pressioná-la por respostas. Mas esse era seu nome verdadeiro, apenas deslizou um envelope sobre a mesa antes de desaparecer na multidão. Dentro, uma única fotografia em preto e branco, 12 figuras em círculo de mãos dadas com os rostos borrados como se estivessem se desmaterializando. Ao fundo, a silhueta indistinta do Pedra Negra e acima delas, uma coluna de luz escura ascendendo ao céu. No verso, uma data manuscrita, 17 de novembro de 1978, o mesmo dia em que as crianças sumiram. O jornalista nunca publicou a reportagem. 3 dias depois, ele foi encontrado em seu apartamento catatônico murmurando frases incoerentes sobre o som das estrelas quebrando. Os médicos diagnosticaram um surto psicótico agudo, mas seus cadernos de anotações, cheios de símbolos idênticos aos encontrados no porão dos Smirnov, desapareceram sem explicação. Esse não foi um caso isolado. Nos anos seguintes, dezenas de relatos semelhantes surgiram em fóruns obscuros e arquivos policiais classificados. Em 2005, um psiquiatra de Murmansk, Dr. Viktor Kovalenko, documentou o caso de um paciente que, após um sonho recorrente com crianças de olhos vazios, começou a falar fluentemente em um idioma desconhecido, identificado posteriormente como uma variante arcaica do Sami, uma língua que o homem jamais havia estudado. Antes de sua morte por causas naturais aos 32 anos, com o cérebro apresentando anomalias estruturais inexplicáveis, ele repetia obsessivamente uma frase: "Eles não são humanos. Eles são o que resta quando você remove a humanidade." A ciência oficial insiste em descartar esses fenômenos como histeria coletiva ou distúrbios neurológicos raros. Mas há detalhes que resistem a qualquer explicação racional. Por exemplo, por que em 2010, um satélite meteorológico russo captou uma anomalia térmica sobre o lago Ladoga, com temperaturas locais atingindo 1.200 graus Celsius, por exatamente 12 minutos, sem nenhuma causa identificável? Porque nas semanas seguintes, pescadores da região relataram ter avistado figuras pálidas, andando sobre a água, cujos passos não deixavam rastros? E por que em cada um desses avistamentos, as testemunhas descreveram o mesmo detalhe macabro: as
Sombras das figuras não se moviam com elas, mas permaneciam estáticas como se estivessem presas ao chão. Hoje, mais de 4 décadas depois do desaparecimento das crianças Smirnov, o culto dos Straniki, como são chamados em russo, cresce nas sombras da internet. Seus seguidores, muitos deles jovens com históricos de sonambulismo, alucinações hipnagógicas ou memórias de vidas que não viveram, afirmam que os eleitos ainda estão entre nós. Eles citam casos como o de Misha V, um programador de 28 anos que em 2018 acordou falando um dialeto extinto do antigo eslavo e com a capacidade de resolver equações quânticas mentalmente. Ou Ania K., uma estudante de biologia que após um desmaio durante uma aula passou a desenhar estruturas moleculares complexas que, quando analisadas, correspondiam a compostos químicos teoricamente impossíveis de existir em nosso planeta. Os céticos riem. Os religiosos falam em demônios. Mas os arquivos do KGB, agora parcialmente desclassificados, contêm um relatório de 1989, assinado por um coronel anônimo, que descreve uma operação secreta para neutralizar uma célula de influência extradimensional na região de Carelia. O documento menciona sujeitos com capacidade de manipular a percepção da realidade e uma ordem direta. Nenhum sobrevivente, nenhuma evidência, nenhum registro. Na página final, uma nota manuscrita: eles não morrem como nós. Eles se dissolvem. Enquanto isso, no fórum Ladoga _1978, um dos muitos dedicados ao caso, usuários anônimos compartilham sinais de que os Straniki estão se preparando para algo. Alguns falam de um grande despertar previsto para 2025. Outros postam coordenadas de locais remotos como uma ilha desabitada no lago Ladoga onde, segundo boatos, a Pedra Negra teria sido secretamente transportada. E há aqueles que juram ter visto em noite sem lua crianças pálidas observando-os das janelas de casas abandonadas, sempre sempre em silêncio, sempre com os mesmos olhos que não refletem a luz. A pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta é: e se eles não foram sequestrados? E se em vez disso, eles foram abertos? E então há os olhos. Aqueles olhos de um azul tão intenso que pareciam absorver a luz em vez de refleti-la. Ela falava com uma calma perturbadora, como se estivesse descrevendo o clima, recordava Sokolov, anos depois, com a voz ainda trêmula ao relembrar o encontro. A mulher, que se apresentará apenas como Anastasia, contou que após os eventos na ilha, ela e as outras crianças viveram anos em um lugar que não existia nos mapas. Não porque fosse remoto, mas porque não pertencia a este mundo. Uma dobra entre dimensões, onde o tempo se comportava como um rio, de correntes invertidas, enquanto aqui os ponteiros do relógio devoravam décadas lá, para eles haviam se passado apenas meses. Todos os 12 estão vivos, ela afirmou, sem pestanejar. E estamos aqui, espalhados, preparando o caminho. Sokolov, homem de ciência e ceticismo endurecido, quase riu. Atribuiu aquilo a delírios de uma mente fraturada, até que ela tomou sua mão. Você não acredita. E está certo em duvidar, mas posso mostrar uma fração do que aprendemos com os estrangeiros. Seus olhos, antes de um azul elétrico, escureceram como tinta derramada em água. E então ela começou a falar, não sobre o passado dela, mas sobre o dele, a casa de madeira em Arcangels onde escondeu o primeiro cigarro aos 12 anos, o cheiro de terra molhada e gasolina no dia em que seu pai o levou para ver o cometa Halley, a vergonha que queimava suas bochechas quando, aos 17, beijou pela primeira vez uma garota chamada Masha atrás do ginásio, detalhes que nem sua própria mãe, já falecida, lembraria. Como? Balbuciou. Ela sorriu, e foi pior que um tapa. Eles veem o tempo como você vê uma página de livro. Podem folheá-lo para frente, para trás, parar onde quiserem. Sua vida é um texto aberto para eles. Foi depois dessa conversa que Sokolov começou a anotar tudo, e a temer o que suas anotações revelavam. Em 2002, na remota cidade de Sigushki, República da Carélia, uma professora de física chamada Natalia Demidova notou algo impossível. Seu aluno, Kirill Volkov, 12 anos, resolvia equações de mecânica quântica como se fossem charadas infantis, sem fórmulas, sem rascunhos, apenas olhando para o quadro e murmurando, eu vejo a resposta. Quando questionado, o garoto descrevia o processo como ajustar uma imagem borrada até que os números se encaixem sozinhos. Intrigada, Demidova investigou seu passado e descobriu que Kirill não era filho biológico dos Volkov. Eles o
Haviam encontrado em janeiro de 1991, enrolado em um cobertor estranho, bordado, com símbolos geométricos que nenhum especialista conseguiu identificar, à beira do Lago Cigozeiro. A polícia arquivou o caso como abandono de menor, mas os Volkow sabiam a verdade: o bebê não chorava. Ele observava. E quando começou a falar, aos 18 meses, foi com frases completas, em um russo impecável, e às vezes em uma língua que não era nenhuma conhecida. Os pesadelos começaram cedo. Kirill acordava gritando palavras que não existiam, descrevendo aqueles que olham através seres altos, de contornos tremidos que usavam as sombras como roupas. Demidova, após consultar um colega historiador, soube dos arquivos do KGB recém-desclassificados, o caso Smirnov, as crianças desaparecidas, o cientista louco e suas portas entre mundos. As coincidências eram demais. Eles decidiram procurar ajuda de pesquisadores paranormais. 3 dias depois, a família Volkow sumiu. A casa abandonada, o telefone desconectado. E na escola, a nova zeladora, uma mulher de cabelos quase brancos e olhos de um azul demasiado vivo, trabalhou exatamente uma semana antes de desaparecer também. Seus documentos eram falsos. Seu nome inventado. Em 2005, o investigador Andrei Korneev lançou Sombras de Outras Dimensões, um livro que compila décadas de relatos sobre os estrangeiros, como ele os chamou. Sua teoria era simples e aterradora: eles não são alienígenas. São nós, mas de um caminho evolutivo diferente. Em um universo paralelo onde as leis da física se dobram. Como papel, uma civilização pode ter surgido não ao lado da nossa, mas dentro dela. Como um reflexo distorcido. Imagine um peixe tentando compreender um pássaro, escreveu Korneev. Para nós, eles são deuses ou demônios. Para eles, somos matéria-prima. E foi aí que Igor Beliaev entrou na equação. Korneev sugeriu que o cientista, em sua obsessão por transcender os limites da mente humana, pode ter acidentalmente criado uma ponte. As crianças do Lago Ladoga não foram sequestradas. Foram reconfiguradas. Seus cérebros, reescritos para servir como portais vivos vasos, onde uma consciência estrangeira poderia habitar, mesmo que por instantes. O incidente de 1978 não foi um fracasso, argumentava Korneev. Foi um sucesso. Desde então, eles têm se copiado, como um vírus, de corpo em corpo, preparando o terreno para algo maior. A comunidade científica riu. Até que em 2008 os primeiros vídeos começaram a circular. Pessoas comuns. Em metros, praças, cafés. De repente seus olhos escureciam. Não como pupilas dilatadas, mas como se a íris fosse substituída por um vazio que absorvia a luz. Olhos negros os internautas batizaram. A maioria descartou como deepfakes. Mas analistas de vídeo como Dmitry Orlov, ex-especialista em reconhecimento facial do FSB, juraram: isso não é CGI. É como se a câmera estivesse capturando algo que não deveria existir. Uma frequência fora do espectro visível normal. Os vídeos se multiplicaram. Moscou, São Petersburgo, Minsk. Sempre o mesmo padrão. Um lampejo, um segundo de escuridão nos olhos e então em nada. Como se algo tivesse olhado através. Em 2010, o geneticista Igor Volkow, sim, o mesmo sobrenome da família de Sigushki. Outra coincidência, publicou um estudo que abalou os alicerces da biologia. Seu paciente, um homem de 34 anos com enxaquecas debilitantes, apresentava sequências de DNA impossíveis. Não são mutações, escreveu Volkow. São edições. Como se alguém tivesse recortado pedaços de código genético de outra espécie e os inserido nele com precisão cirúrgica. Os genes desconhecidos codificavam proteínas que não correspondiam a nada na Terra. Pior, elas reagiam a estímulos externos de forma anômala, como se estivessem esperando por um sinal. Na manhã seguinte à publicação, o paciente desapareceu. Seu prontuário apagado. Volkow, que jamais falará em teorias conspiratórias, foi encontrado morto em seu apartamento 2 semanas depois. Oficialmente suicídio. Seus colegas juraram que, nos últimos dias, ele repetia uma frase: eles não estão substituindo nós. Eles estão nos atualizando. 2012 marcou o início do silêncio. Os vídeos pararam. Os relatos diminuíram. Como se algo tivesse terminado ou começado. Mas as crianças pálidas ainda são vistas às vezes nas janelas de casas vazias. E seus olhos nunca refletem a luz. Em 2018,
Uma equipe de espeleólogos que explorava cavernas na margem norte do Lago Ladoga fez uma descoberta que abalou até os céticos mais endurecidos. Em um sistema de grutas até então desconhecido, escondido atrás de uma parede de estalactites que pareciam ter sido arrumadas por mãos não humanas, eles encontraram uma câmara subterrânea. Nas paredes, gravados com precisão cirúrgica, os mesmos símbolos que apareciam no porão da casa dos Smirnov e na Pedra do Diabo. No centro, um altar de pedra negra, polida como espelho, mas que não refletia nada, nem mesmo a luz das lanternas. Sobre ele, um cofre metálico resistente à corrosão, como se tivesse sido forjado ontem. Dentro não havia ouro nem relíquias. Havia palavras ponto-diários, escritos à mão, em russo impecável por Helena Smirnova, datados de 1978 a 2012. Páginas e páginas descrevendo não apenas o que aconteceu na ilha, mas o que veio depois. Segundo aqueles registros, as 12 crianças não foram possuídas. Elas foram expandidas. Durante o ritual na Pedra do Diabo, algo deu errado, ou certo, dependendo do ponto de vista. Os estrangeiros não tomaram seus corpos. Eles se fundiram a eles. Não perdemos nossa humanidade, escreveu Helena em uma entrada de 1983 com uma caligrafia que oscila entre a precisão clínica e traços febris, como se duas mãos tivessem guiado a caneta. Nós nos tornamos mais. Cada um de nós carrega agora duas correntes de consciência, a humana e a outra. Existimos simultaneamente em dois mundos, vemos a realidade através de 4 olhos, 2 de carne e 2 de algo que não tem nome em sua língua. Ela descreve o período após o ritual como uma queda em um espaço de ideias puras, um lugar onde pensamentos têm peso, onde a matemática é tangível e as emoções são arquitetura. Lá, as crianças, agora algo além de crianças, passaram o quê? Para elas foram anos aprendendo com os estrangeiros. Eles não são deuses, anota Helena. São o que vocês serão. Uma etapa à frente na escada da consciência. E eles querem nos puxar para cima. A missão era clara: preparar a humanidade para o salto. Não uma invasão. Não uma conquista. Uma atualização. Os estrangeiros não podiam simplesmente se derramar sobre mentes humanas sem destruí-las. O cérebro comum não suportaria a carga. Então era necessário um processo gradual, uma infiltração silenciosa, uma adaptação. Até 2012, centenas de modificados já caminhavam entre nós. Professores que, de repente, entendiam padrões em comportamentos infantis que nenhum psicólogo explicaria. Médicos que diagnosticavam doenças antes dos sintomas aparecem. Políticos cujas decisões, anos depois, revelavam uma coerência quase sobrenatural. Todos eles, segundo os diários, trabalhando em sincronia, guiando a humanidade para um ponto de não retorno, o momento em que a maioria estaria pronta para receber a consciência estrangeira sem se desintegrar. O salto é inevitável, escreveu Helena em sua última entrada datada de 15 de junho de 2012. O Conselho dos 12 decidiu acelerar o cronograma. Os eventos se movem mais rápido do que previmos. As gêmeas descobriram um novo método de iniciação, mais rápido, mais eficiente. Masha aperfeiçoou a fórmula para tornar o processo seguro até para mentes não preparadas. Começamos a fase final. E então a frase que gelou o sangue dos pesquisadores: se você está lendo isto, já é tarde para parar. Os diários foram entregues ao Instituto de Pesquisas Anômalas de São Petersburgo. Os especialistas se dividiram. Alguns declararam ser uma farsa elaborada, uma mitologia criada por seguidores do culto dos estrangeiros para recrutar novos adeptos. Outros, os que ousaram ler os diários até o fim, admitiram, em relatórios confidenciais, que havia coerência demais na loucura, que certos detalhes sobre física quântica descritos por Helena décadas antes de serem comprovados eram impossíveis de serem inventados por uma criança soviética dos anos 70, que as anotações sobre estruturas de realidade alternativas coincidiam, palavra por palavra, com teorias atuais sobre universos paralelos. Mas a pergunta que ninguém ousou fazer em voz alta era: e se for verdade? O que realmente aconteceu com aquelas 12 crianças? Será que Igor Beliaev, em sua obsessão, abriu uma porta que nunca deveria ter sido tocada? Ou será que ele, sem querer, acertou, e agora entre nós, há aqueles que já não são inteiramente humanos? Pense no seu colega de trabalho, aquele que sempre parece saber coisas que não deveria. No vizinho que sorri demais, cujos olhos às vezes brilham de um jeito estranho sob a luz fluorescente.
no desconhecido no metrô que por um segundo parece olhar através de você. Se um dia em uma conversa trivial, você notar que os olhos dele se enchem de uma escuridão líquida, não recue. Não grite. Talvez seja só um truque da luz. Ou talvez você acabe de ser selecionado. Dizem que aqueles que veem o brilho negro nos olhos de outro começam a mudar. Sonham com cidades de cristal flutuando em céus violeta. Acordam falando línguas que nunca estudaram. E então, um dia, ao se olharem no espelho, percebem que seus próprios olhos já não refletem nada. Talvez o salto já tenha começado. Talvez os estrangeiros já estejam aqui, esperando pacientemente que o resto de nós esteja pronto. Talvez você seja um deles, e simplesmente ainda não saiba. A grande obra continua.